mais uma envolvendo os togados do STF. A ministra Carmen Lúcia discutiu com o também ministro Cássio Nunes Marques durante o julgamento de ação sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que muda a composição do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A ministra Carmen é relatora do caso e defendeu que esse decreto deveria ser suspenso porque ela o considera inconstitucional. Durante seu voto, Nunes Marques discordou da relatora e disse que os argumentos usados por ela abrem um precedente perigoso de retirar do presidente da República o poder para mudar a composição de órgãos semelhantes. A fala do magistrado gerou desconforto na ministra, que rebateu. E a gente vai ver. É que este precedente iniba novos governos a ampliar a participação popular, já que, diante de eventual insucesso da medida, a mesma não poderá mais ser extinta. Afirmar que isso aqui seria um precedente no sentido de que o presidente da República estaria impedido em qualquer circunstância de mudar, especialmente para aumentar a democracia, porque amanhã ele não pode mudar, isto não existe no meu voto, e até onde eu pude compreender dos outros 3 votos já exarados, presidente, isso em nenhum momento foi cuidado. Essas situações são perigosas, porque quando se expõe isso, expõe quem votou até agora, como se a gente estivesse fazendo uma barbaridade, que seria mesmo. Se eu estivesse dizendo que um presidente da República que tem a competência regulamentar infralegal não pode exercer, porque depois ele não pode mudar no sentido de modificar, alterar, ou aperfeiçoar ou diminuir uma ou outra forma de participação popular, realmente estaria alguma coisa em contradição absoluta com a Constituição. Não foi isso que eu disse. O que eu apenas registro é que eu não falei em momento nenhum que isso está no voto de ninguém, ele está no meu voto. Quando eu citei os exemplos, eu por 2 vezes repeti que iria me distanciar do caso dos autos a título de especulação, né? E agora me sinto muito feliz que o meu voto já serviu para trazer os esclarecedores pronunciamentos da relatora. Não, eu já tinha dito isso antes, então, ministro. Talvez eu não tenha sido clara. Fui clara ao afirmar exatamente. Não é nem o meu voto. É não se imaginar que é um precedente, que poderia se constituir, como Vossa Excelência disse, um perigoso precedente. Constantino, eu confesso que lá no início eu tinha certa simpatia pela ministra Carmen Lúcia, não sei o que aconteceu com ela, me lembro do caso do ataque ao prédio da ministra em Belo Horizonte, ela praticamente não se indignou, não reagiu àquilo de modo algum, né? E me pareceu extremamente indelicada também com o ministro Nunes Marques nessa situação, Consta. Pois é, e o MST foi o agressor no caso do prédio dela, né? Talvez por isso não houve uma reação à altura. Imagina se fosse o Daniel Silveira. Eu nunca tive muita simpatia por Carmen Lúcia, não, né? Aliás, cá entre nós, por nenhum desses ministros indicados pela quadrilha do PT e sabatinados por um congresso sobre mensalão e petrolão. Agora, esse caso do ativismo é assustador. Reparem que ali embaixo estava lá quem era o requerente, né? É o mesmo suspeito de sempre, né? Não precisa nem de Sherlock Holmes, de lupa. Em todas as cenas do crime a gente encontra lá as impressões digitais da turma da rede. Um partido insignificante, sem nenhuma representatividade popular, mas muita influência midiática e jurídica, né? Assim como uma turminha do PSOL e companhia. Então, quando eu vi essa decisão da ministra Carmen Lúcia, eu pensei assim, poxa vida, será que ela não se deu conta de que a Marina Silva perdeu a eleição? O projeto de governo no que tange a questão do meio ambiente, do governo Bolsonaro, com um ministro que já saiu, mas Ricardo Salles, né, e hoje tem lá alguém que era seu secretário, né, é a escolha de quase 58 milhões de brasileiros. E talvez a Carmen Lúcia devesse aceitar isso, até porque é democrático, né? Não vai ser Bolsonaro vitorioso e a política ambiental da Marina Silva. Não é assim que funciona numa democracia, né? E talvez tenha que explicar isso direito a essa turma do Supremo, a essa turma da imprensa, a essa turma que, no fundo, adoraria uma democracia sem povo, né? Eles querem impor uma visão que eles já têm, pré-concebida, ideológica de mundo, né? E eles acham que o povo, a classe média, são todos muito ignorantes, são fascistas, não entendem essas questões, né? Nós vimos isso na pandemia, claramente. A ciência, então, é o mesmo blá blá blá, a mesma ladainha na questão ambiental. Então existe aí um certo consenso dentro da bolha do clubinho, né, progressista, entre aspas, fazendo a ressalva já antes
de transferir a palavra para o meu amigo Fiuza, que é um truque, né? um logo, um slogan apenas, mas essa turma, eles têm uma visão de mundo no que diz respeito ao meio ambiente, e se o governo vai contra, porque tem outros focos, outras prioridades, por exemplo, melhorar o índice de desenvolvimento humano ali da Amazônia, né, em vez de atender a ONGs que vivem de recursos públicos e ignorando a letra N da sigla, isso aí é chamado de políticas de desmantelamento do meio ambiente, políticas antiambientais e blá blá blá. Então, a decisão dela está claramente eivada de uma visão política, ideológica de mundo para o meio ambiente. E eles não respeitam, no limite, no frigir dos ovos, eles não respeitam mesmo, é a democracia. Fiuza, vai você então, depois a Ana. Olha, se eu fosse a Carmen Lúcia, eu ficaria preocupado ao constatar, se eu fizesse, né, um pequeno inventário das minhas decisões recentes ou nem tão recentes e constatasse que tudo que a rede pede contra o governo federal eu concedo. Eu ficaria preocupado. O que esse partido tem? Primeiro que o partido político deveria atuar no Congresso Nacional prioritariamente, né, dessa maneira, no parlamento. É contra uma política pública. Então ele apresenta uma lei, ele faz um discurso, ele faz um repúdio, enfim, ele atua no parlamento, ele se candidata, né, ele tem candidatos ao Poder Executivo, e se não for eleito, faz oposição. Agora, um partido que age, né, um partido cuja operação se dá hoje majoritariamente no Supremo Tribunal Federal é uma coisa estranha, para quem quer falar de democracia. E mais estranho ainda é você ter a guarida nessa corte máxima irrestrita, incondicional, de uma ministra que já disse numa live que esse governo atual é um desgoverno. Isso aí não foi uma palestrante qualquer, uma cientista política, uma militante, não, isso foi uma ministra da mais alta corte. Declarou que é um desgoverno. Lacombe, eu vou te dizer, deve ser difícil você tipificar um desgoverno, né? Até mesmo se a situação fosse parecida com isso, mas ela disse tranquilamente. A ministra Carmen Lúcia, ela tem uma conduta que torna, de fato, para quem observa os movimentos do STF, torna bastante claro que essas pessoas que estão decidindo lá, elas não estão com nenhum constrangimento sobre coerência, não estão com nenhum constrangimento sobre princípios. Tanto que ela ali, e é bom, assim, faço só um parênteses, é bom a gente ver alguém contrastar alguém, né, nesse Supremo, porque aleluia, né? Nem que seja ali, né, numa pequena, ou pelo menos, né, perto de outras questões que envolvem, por exemplo, segurança eleitoral, que é um tabu, não se pode falar, perseguição ao presidente da República, pelo menos ali, numa questão ambiental, você vê, né, aleluia, o ministro falar, e tem que falar, esses que foram nomeados aí pelo Bolsonaro, eles têm que falar, eles não estão numa corte como ela deveria ser, é uma corte austera, econômica, sóbria, que atua nos processos. Nós estamos numa corte falante, muito falante, e a política está sendo feita a partir do Supremo. Então, os senhores André Mendonça e Cássio Nunes Marques têm que falar. Isso não é novo. O Gilmar Mendes, por incrível que pareça, que depois virou o grande padrinho da reabilitação do Lula, com a questão da mudança da prisão após condenação em segunda instância, o Gilmar Mendes, na época da tentativa do STF de melar o impeachment da Dilma, ele fez uma oposição ferrenha, aquelas teses lá do Barroso, né? Eu não sei qual era o apito que o Gilmar estava tocando na época, eu sei que ele foi importante ali naquelas trombadas com o Barroso. O Barroso chegou a dizer que ele era uma pessoa horrível. O que o Gilmar Mendes estava fazendo ali naquele momento era dizer, por exemplo, que era absurdo e inconstitucional o Barroso se metendo na Comissão Especial de Impeachment da Câmara. Ou seja, tem que haver
o debate dentro do Supremo e ele está meio desaparecido. Quem pode trazer é quem não está nesse estranho consenso. Agora, para concluir, é curioso que na decisão da Carmen Lúcia, ela diz, e de uma maneira arrogante, pedante, né, ali com a certeza de que as manchetes do consórcio e a MPB, né, e as subcelebridades da rede vão afagá-la. Então, vem dali essa empáfia da ministra Carmen Lúcia. E ela diz o seguinte: longe de mim querer abrir um precedente de que o presidente da República não possa mudar num conselho a forma de participação e participação popular. Ora, é o que ela está fazendo. Então é só o Bolsonaro, só vale para o Bolsonaro. Não, Bolsonaro não pode mexer em nada. Eles se acostumaram com isso. Ela está achando isso normal. Ela está dizendo que o Bolsonaro não pode mexer no Conselho de Meio Ambiente e ela está dizendo que isso não é um precedente, não, para os outros presidentes. Então, está inaugurada essa jurisprudência, né? Só vale para o Bolsonaro. É isso? Quer dizer, é patético, né? É um estado de coisas patético e, realmente, isso só vai começar a se resolver se os próprios ministros da Corte começarem a contrapor esses abusos. Bolsonaro não pode mexer com nada, nem naquilo sobre o qual a Constituição estabelece que a prerrogativa é dele. É algo impressionante. E Ana, com essa formação realmente do STF, né, com ali duas vozes, né, que realmente parecem preocupados em cumprir a Constituição apenas em 11, a gente não pode alimentar muita esperança, Ana, e você tem sido especialmente enfática nisso, lembrando que o próximo presidente da República, ou o presidente reeleito, ou o próximo presidente da República, vai indicar mais 2 ministros para o STF. Essa é uma preocupação grande que todos nós temos, né, Ana? Lacombe, eu acho que esse é um dos principais pontos dessa eleição, porque, como eu mencionei anteriormente, por mais que coloquemos se aparecer um novo Ronald Reagan brasileiro e ele for eleito, não adianta nada se essa Constituição do STF ela não mudar. Uma Constituição que hoje é uma corte política, é uma corte militante, é uma corte ativista. Então, não tem como. Eu falo muito, e a gente tem que lembrar sempre da eleição de 2016 aqui nos Estados Unidos. E olha, Lacombe, o Constantino sabe, se não fosse as 3 indicações de Donald Trump para a Suprema Corte Americana, nesses 4 anos de Donald Trump, que para mim foi o maior feito da administração dele, foi a blindagem contra o ativismo na Suprema Corte Americana. Daqui a pouco a gente vai falar da nova indicada do Joe Biden. É para lá de ativista, é para lá de militante, é para lá da agenda do PSOL, né? E nós precisamos pensar isso. Mas não, são juízes conservadores. Não são juízes conservadores, são juízes constitucionalistas, aqueles que o único norte possível é a Constituição. Agora, o Constantino e o Fiuza já falaram muito bem sobre esse assunto. Eu só queria levantar, mais uma vez, o tom da ministra, porque esse tom da ministra a um outro ministro é o tom da imprensa com outros jornalistas, é o tom de jornalistas contra cidadãos que fazem questionamentos pertinentes, é a turma das Torres de Marfim. Que nojo de vocês! E acabou o monólogo, acabou as decisões em uníssono, acabou as decisões onde só um lado falava. E isso está perturbando demais. Trazer uma reflexão aqui para a nossa audiência, Lacombe. Todos os assuntos que falarmos hoje, vocês podem ver que tem um ponto em comum, porque daqui a pouco a gente vai chegar num outro assunto, que é o Elon Musk no Twitter. É a mesma coisa, já estão demonizando o homem porque ele quer proteger o quê? A liberdade de expressão. E se você for olhar, é o mesmo tom da ministra. Que horror! O senhor discordar de mim, o senhor ter a prerrogativa de um voto e discordar de mim, é o mesmo tom. É por isso que eles não querem liberdade de expressão, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no jornalismo, seja na sociedade, seja no boteco, seja no bar do clube em São Paulo, onde 2 pessoas
falavam mal do Alexandre de Moraes e veio segurança da voz de prisão. É isso que nós temos que combater, é isso que estará nas cédulas esse ano, como esteve em 2016 aqui nos Estados Unidos, esteve de novo em 2020 e vai estar no Brasil. É a nossa liberdade de questionar, seja na Suprema Corte ou no bar de um clube.